Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Então, o aquecimento global, você sabe, né? Dentro da ecologia, um assunto agora completamente diferente, né? Daquilo que nós vimos indo ali, que é aqueles assuntos que a gente tem que ler as questões sempre 2, 3 vezes, né? Porque, primeiro, está na moda, segundo, né? Elas são interpretativas, então a pessoa tem que ter um cuidado especial ali com o que está lendo, porque ele pode sacanear vocês, tá? Vamos lá, o que é o aquecimento global? O aquecimento global, vocês sabem, é a temperatura da Terra. Tá? Então, a temperatura média que existe na Terra, no oceano, no nosso planeta, é chamado de aquecimento global. Tá? E esse aquecimento global, ele tende a aumentar nos nossos dias de hoje, por quê? Por causa de alguns gases que a gente está jogando na atmosfera. Antigamente, quando não se tinha muito conhecimento de ciência, né, as pessoas achavam que tudo que você jogasse na atmosfera ia embora, sumia. Hoje nós sabemos que não. Tudo que você joga na atmosfera permanece na atmosfera. Tá? Então imaginem, desde o século XX, anterior ainda, quando começou o pessoal a queimar combustível fóssil, está se jogando gases na atmosfera que não estão indo para lugar nenhum. Eles estão sempre concentrando. E agora, na nossa geração, na geração de vocês, na geração dos filhos de vocês, esse aumento está começando a cobrar, né? Está começando a aparecer. Por quê? Porque ele foi se acumulando durante muito tempo. E se acumulando, hoje ele começa lá a reagir. Professor, é certeza que existe o aquecimento global? Não. Existem evidências fortíssimas dizendo, e isso é muito discutível, né, que está havendo um aquecimento, um aumento da temperatura do nosso planeta devido a esses gases poluentes. Mas isso é certeza? Não é certeza porque isso começou a ocorrer agora. Talvez, antes dos seres humanos existirem no planeta, já tenha acontecido outros aquecimentos do planeta naturais e que o planeta conseguiu reverter. Tá? Mas o que se fala hoje, o que se tem quase certeza, mas como eu digo para vocês, como é o nosso planeta, ninguém tem muita certeza, mas é o que tudo indica, são os gases poluentes que estão fazendo a temperatura do planeta aumentar mais. Muitos cientistas acreditam que isso seria um início de uma nova era glacial. Professor, mas está esquentando, como é que vai ser a era glacial? Porque o aquecimento vai fazer com que haja derretimento dos gelos dos polos. Esse gelo vai fazer o quê? Com que a temperatura do planeta, depois de um certo tempo, desça. Né? E ao descer, por exemplo, ela vai descer muito mais do que ela subiu. E nós entraríamos numa nova era glacial. Tá? Mas nós não vamos estar vivos para ver isso. Né? E se estivéssemos vivos, iríamos sofrer muito. Mas como eu disse para vocês, não existe computador no mundo ainda, né, que consiga colocar todos os parâmetros ali dentro e dizer é isso ou não é isso. Faltam ainda para nós informações. Mas ninguém vai perguntar, né, em quem você acredita. Você acredita no aquecimento global? Não, o vestibular não vai ter essa questão lá. Mas vai ter a questão, né, de como é que os cientistas estão chegando a essa conclusão. É isso que a gente tem que guardar, tá? Então, as causas, o que vai acontecer, né, se realmente isso que está acontecendo está, mas se ela aumentar, se ela permanecer. O aquecimento do planeta pelos gases estufa, que a gente diz, é uma coisa natural. Tá? O nosso planeta tem que ter isso para que a temperatura dele seja boa para a vida. O problema é que, com o aumento dos gases, o aquecimento global está aumentando. E isso é perigoso. Perigoso é você aumentar demais, né, não conseguir voltar, né, desse aumento. E o que faz isso? Né? Por que está acontecendo isso? Porque nós temos o quê?
combustíveis fósseis que estavam armazenados, que estavam guardados no planeta. Então, os gases da combustão estavam lá, e o ser humano não é uma coisa... Opa, desculpe. Não é uma coisa da natureza, é o ser humano, tá, que está usando, né, esses combustíveis. E queimando esses combustíveis de uma forma acelerada, né, gasolina, diesel, etc., nós estamos jogando na atmosfera os gases que vão aumentar ou tendem a aumentar a temperatura do planeta. Quais são esses gases? O ozônio, tá? Dióxido de carbono, CO2, né? CO2, o metano, aquele que vem da decomposição e da queima, os óxidos nitrosos, aquele que tem nitrogênio, tá? O monóxido de carbono, que é muito perigoso, né? O monóxido de carbono é aquele gás que entra nas nossas células e fica grudado lá na hemoglobina, o que vai fazer com que você não consiga levar oxigênio até a célula. Automaticamente é uma morte, né? Lenta por falta de energia nas células, tá certo? Lenta que eu digo, dependendo do quanto, né, de monóxido de carbono você inala, tá certo? Tá certo? E todos esses gases vão fazer o quê? O chamado efeito estufa. Tá? Esse efeito estufa, que é natural do planeta, está, segundo alguns cientistas, aumentando. E com esse efeito estufa aumentando, nós temos o quê? Um aumento na temperatura média do planeta. Não? Consequências disso, consequências do aumento, né, do derretimento, da temperatura, né, do planeta. Então, aumento dos níveis do oceano. Você diz assim, mas eu não moro na praia, né, eu não tenho nem casa na praia, eu não posso nem ir para a praia, nem gosto. Mas não é isso, não é essa a questão, né, gente? A questão é que se você aumenta o nível dos oceanos, é menos terra agricultável, você está diminuindo o número de terras imersas. Então imagine, as pessoas acabariam, se você tem um espaço onde você está plantando, tá, para sustentar a vida, para alimentar animais, etc., e ela diminui, tá, diminui essa área, o que vai acontecer? Você vai invadir áreas que até agora eram áreas de preservação ambiental. Então isso se torna um ciclo. Se você desmata, maiores são as consequências dos gases, ou seja, mais o nosso planeta esquenta. Você diz, tá, professor, mas e daí que o planeta esquenta? Vai ficar louco, até legal, vai ser verão sempre. Não é por aí também. Tá? Se o planeta esquenta, lembrem que os gases, eles tendem, conforme o calor, se distanciar mais as moléculas uma das outras. Imagine, se você tem lá o nosso planetinha ali, né? Vamos fazer o planetinha aqui. Tá? E você tem lá os gases em volta dele, os gases da nossa respiração aqui em volta. Tá? Imagine, se você aquece, esses gases tendem a ir cada vez mais longe, então ele vai ficar mais longe. E eles vão perdendo o quê? Eles vão perdendo a atração do nosso próprio planeta. Muitos desses gases podem se desprender. E aí, gente, é o fim da vida no nosso planeta. Por quê? Porque os gases não se mantêm mais na nossa atmosfera. Não existe mais o oxigênio, por exemplo, para a gente respirar. Tá? Então, veja, aumento dos níveis do oceano é uma das consequências. O que mais? Crescimento, né, de desertos. Por quê? Porque você mexe no regime de chuva. Tá? Se está quente, lembram? Né, a água continua na forma de vapor. Menos chuva. Tá? Em algumas regiões. Tá certo? Em outras, que são mais quentes, pela evaporação da água, você vai ter o quê? Mais chuvas. Então você vai ter o quê? Em determinados locais do planeta, o crescimento de desertos, áreas de desertificação vão ficar maiores, e outras, por exemplo, nós vamos ter um desequilíbrio de chuva. Tá? Então, lembrem que a chuva também está relacionada, inclusive, com o desmatamento. Quem produz a chuva não é só a absorção da água pelo calor, mas sim a transpiração vegetal. Essa que vai te dar, inclusive, a diferença de temperatura do ar, fazendo os regimes de vento. Se você muda isso, as consequências a gente não consegue prever. Imagine, nos oceanos existem correntes que são dadas pela temperatura da água. Então, as correntes que levam nutrientes, por exemplo, no nosso caso, nós recebemos
nutrientes lá da África que vêm, né, nas correntes até o Brasil, outras levam nutrientes do Brasil para outros locais que estão na água do mar. Se você mexe na temperatura, você consegue fazer com que essas linhas térmicas de correntes no oceano mudem. E espécies que viviam em determinadas regiões não vão receber mais alimento. Imagine lá, os corais agora não recebem micronutrientes e acabam morrendo. E aí, mais consequências do aquecimento, né, global. Aumento de furacões, justamente como eu falei para vocês, né, o regime de vento, os ventos vão fazer com que isso aqui se transforme. Então, furacões, você vai ter calor maior, tufões, ciclones vão aumentar de quantidade no planeta. É como se você estivesse voltando lá à origem da vida, né, onde o planeta era mais quente, né, do que hoje. Essas ondas de calor também, né, são aquelas ondas que vão alterar todo o ecossistema, os microsistemas que a gente tem nas florestas, por todo o mundo. Então, isso poderia fazer com que haja, então, uma grande quantidade de seres que deixariam de existir. Tá? Uma coisa importante que eu já tinha falado para vocês, e vamos falar de novo, é a chamada inversão térmica. A inversão térmica é um sentido contrário do que é natural. Então, vamos lá, vamos contar como acontece. Então, imagine, aqui você tem, aqui embaixo, você tem fábricas, e essas fábricas estão, né, usando combustível fóssil, estão produzindo lá combustão incompleta, estão produzindo CO2, CO, fagulhas, né, o famoso picomã, que está saindo pelas chaminés. O normal é esses locais aqui embaixo serem mais quentes que os locais aqui em cima. Ora, o ar quente que está saindo dessas fábricas tende a subir, lembra? O ar quente sobe, o ar frio desce. Lembram disso, da física? É por isso que a maioria das geladeiras tem o freezer, tem o congelador em cima. Tá? Para quê? Porque o ar frio do congelador desça, né, congelando as coisas, né, ou refrigerando as coisas na geladeira. É por isso que a gente põe as frutas e verduras lá naquela gaveta lá embaixo, né, da geladeira, que é onde você vai chegar menos frio, para não machucar, né, os vegetais. Tá certo? Então isso é o normal. Uma inversão térmica é quando entre a camada fria e a camada de ar quente, o ar quente tende a subir, né? Nós vamos ter aqui, ó, uma camada que impede, tá, essa subida. Por exemplo, em vez de ter aqui, né, gradualmente subir, forma-se aqui, ó, uma camada diferente. Essa camada diferente vai fazer o quê? Né, uma camada de ar quente, por exemplo, que ficou preso. Então aqui está frio, aqui tem a camada de ar quente e ela não consegue subir. O ar quente chega ali, né, bate e não consegue sair. O que ele vai fazer? Ele vai voltar. E ao voltar, né, ele fica preso aqui, ele tende a voltar, né, e fazer o quê? Todas essas pessoas que estão aqui morando nessa cidade vão receber os restos, né, ou aquela poluição que antes estava indo para longe deles, para longe da cidade. Quando, né, a inversão térmica, ó, isso é importante, quando a inversão térmica traz poluição para as cidades, ela é chamada de smog, né, com esse mudo, smog. O smog fotoquímico, é quando a luz não consegue passar, né? Então nós temos o quê? O smog, que na verdade é a poluição que tenderia a ir embora, que volta por inversão térmica para as cidades. Porque a inversão térmica é natural, tá? Isso acontece normalmente nos ambientes em que, no inverno, né, em que as noites são mais longas, né, são mais frias. Então, uma camada aqui pode impedir, uma camada de ar frio, impedir, né, que ele consiga subir, tá certo? E aí você tem a inversão. Acho que nesse desenho aqui fica melhor para vocês entenderem, né? Ó, o normal é assim, ó, ar quente, tá? Ar quente, ar frio e ar mais frio. Então, o que está acontecendo? Toda a poluição está subindo, tá? Quando você tem, ó, ar frio, inverno, e o ar quente está em cima, e ele está impedido de se deslocar por mais uma camada de ar frio, tá? O ar quente que tenderia a subir não consegue, tá? Então, o que ele faz? Ele acaba voltando. Então, ele vem aqui, né, o ar quente não tem como subir e volta para as cidades, tá certo?
Então, ó, quais são as consequências? Como que isso acontece? Noites longas, baixas temperaturas e pouco vento. Tá? Então, ar parado. Então, isso aqui vai acontecer. Se tiver poluição, smog. E uma coisa que a gente nota é que as cidades, elas geram calor, né? Essas cidades gerando calor, né, nós tenderíamos a fazer isso aqui sempre para cima. Mas se, por exemplo, aqui ficar mais quente que a camada de cima, o ar tende a voltar. São as chamadas ilhas de calor, que daqui a pouco eu mostro para vocês ali. Ok? Qualquer pergunta, vão deixando lá no chat, tá? Quais são os efeitos? Depende muito da poluição, mas os normais são aumento do número de pessoas com problemas cardíacos. Tá? Veja que o número de pessoas que falecem, que morrem com problemas cardíacos é um dos maiores, uma das maiores fontes de mortandade, de seres humanos, é problema no coração. Ora, com a poluição, esse aumento seria bem significativo. Doenças respiratórias, imagine, hoje nós estamos enfrentando um problema do coronavírus, que o pessoal fala, todo mundo comentando. Imagine se você tivesse ainda mais problemas respiratórios, como asma e bronquite. Tá? E isso é causado pela poluição. Isso são fatos, a gente já viu isso acontecer em cidades poluídas, Aumento da pressão arterial, isso também aconteceria. Por exemplo, a falta de oxigênio iria fazer com que o sangue circulasse mais rápido. Circulando mais rápido, ele tenderia a aumentar a pressão arterial. Tá? Tosse e sufocação aqui em doses excessivas. A Alemanha, em 1930, 1940, ele teve um smog tão forte de poluição dentro da cidade, as aulas foram suspensas e tudo mais, mas não era um vírus, era o quê? Poluição. As pessoas que saíam na rua acabavam sufocadas e tinham problemas respiratórios e acabavam, inclusive, falecendo por causa disso. Tá? Vejam aqui, ele fala aqui para vocês aqui embaixo, uma observaçãozinha, que nós temos, São Paulo fez um estudo, 8 pessoas morrem por dia na região metropolitana que podem ter suas causas de morte relacionadas à poluição. Tá? Quem já foi para São Paulo sabe que, dependendo da hora do dia, você com uma camisa branca, você nota a fuligem, o ar pesado, justamente, a roupa fica preta justamente por causa da emissão do CO2 pelos carros, etc. Então, isso pode ser bastante nocivo. Tá? Só terminando com vocês, eu tinha dito que ia falar das ilhas de calor, Então, aqui nós temos as chamadas ilhas de calor. As cidades, elas formam ilhas de calor. Por quê? Porque nós não temos mais a vegetação. A vegetação, e é por isso que parques, praças são tão importantes na cidade. Essas ilhas de calor, justamente porque o asfalto é preto, as telhas são escuras, então isso faz com que o sol, os raios de sol sejam absorvidos pela cidade. E você tem, então, as chamadas ondas de calor. As ondas de calor também mudam o sentido dos ventos dentro das cidades. Tá? E para nós, os habitantes da cidade, isso é nocivo. Nosso organismo vai ter muito mais trabalho para resolver esse probleminha das ilhas de calor. Por isso que a vegetação dentro das cidades é muito importante. Então, aqui, ó, ilhas de calor, a poluição ali em cima, e aí você vem lá os raios solares e tende a ir para cima, tende a se perder. Se você não tem, se o calor é retido, se o calor, por exemplo, por causa dos gases poluentes é muito grande, nós temos um aumento maior ainda do calor sendo gerado pelas cidades. Certo? À noite, quando tenderia a haver um refrescamento, se não existir os vegetais, a cidade continua no calor. Tá? Tanto que houve até pedidos das ONGs que se pintassem as telhas das casas de branco para diminuir em certas regiões esse calor. E a gente vê em alguns países que as próprias casas são pintadas de cores claras, principalmente as que estão à beira-mar, que é para diminuir o calor dentro delas. Então a cor também influencia nisso. Tranquilo, gentarada? Então, como eu falei para vocês, um assunto fácil, mas tem que ler as questões sempre com olhos de águia, sangue nos olhos, faca na boca, porque senão a gente cai dessas
questõezinhas ali. Né? Abra o chat agora, alguma pergunta, né, importante, alguma coisa que não tenha entendido, estamos à disposição. Dá um tchauzinho lá e um abraço no coração de vocês. Até mais, tigradinha!